Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Pai querido, reunidos em Teu nome de amor, para mais um estudo do Evangelho nesse dia. Pedimos a colaboração dos nossos benfeitores espirituais, desses abnegados espíritos do bem, que nos acompanham, que nos ajudam no nosso dia a dia, que continuem nos auxiliando durante esse estudo, incluindo o Eliton, seu mentor, os nossos mentores, abençoando cada lar, cada um daqueles que irão ouvir, dos que estão participando hoje e os que não puderam participar também. Abençoando a vida também daqueles que irão ouvir no futuro, Jesus. Que a tua bênção possa recair sobre cada vida neste instante. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo no nosso amado Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, boa noite novamente a todos. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Ué. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, então vamos voltar aqui no nosso estudo. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do que a gente já estava vendo, né? Porque está no final desse item aqui. Mas no Evangelho aqui nós estávamos analisando a questão da continuidade, né, da família universal de acordo com a doutrina reencarnacionista. Então, nesse item 23 que nós vamos entrar aqui, né, é só esse item 23 agora, a gente termina esse item e vai passar para o próximo, que é, acho que, os limites da encarnação. Nesse item 23, o Evangelho vai fazer um contraponto entre 4 tipos de visões diferentes do que acontece com o homem após a morte do corpo físico, certo? Gente, hoje, se tiver travando alguma coisa assim, vocês me dão um toque, porque eu estou monitorando a internet aqui e ela está dando uns piquezinhos aqui, tá? Então, se estiver travando, se falhar alguma coisa, vocês falam que eu volto, tá bom? Nesse item 23, nós vamos estudar, então, essas 4 alternativas que se apresentam para o homem após a morte do corpo físico, certo? Entre elas, uma é essa da doutrina espírita que fala sobre a reencarnação. Então, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Lembrando, aqui, o Evangelho divide nessas 4 alternativas, mas por esse primeiro parágrafo mesmo, a gente já consegue distinguir que é apenas para fim didático, tá? Que tem, dentre essas 4 alternativas, infinitas variantes do que acontece, tá? De acordo com diversas crenças que existem aí no planeta. Dentro dessas 4 alternativas que a gente vai estudar hoje, a primeira seria o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu o corpo, acabou. Tá? Não se acredita na existência de uma alma imortal, de um espírito imortal. A segunda alternativa é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, ou seja, o nosso espírito ele retorna para um todo universal. É como se, só exemplificando, tá? Lembrando mais uma vez que é para fim pedagógico, como se o nosso espírito ele se diluísse no todo e voltasse a ser todos aqueles itens que nos compõem, todos aqueles tudo aquilo que tem na tabela periódica que compõe o nosso corpo, a gente volta para esse todo, ou seja, o corpo ele é consumido ali para a Terra, então ele volta a se transformar naqueles minerais ali, então ocorre essa transformação, perde-se a individualidade com isso, certo? Terceiro, o da individualidade como fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. O que é isso? Que existe um espírito imortal, todavia, após o término da nossa encarnação, com a morte do corpo físico, é definido de forma definitiva o que vai acontecer com esse espírito, ou seja, ou céu ou inferno, certo? Isso seria a doutrina da Igreja. E o quarto, que é a nossa doutrina, né, da reencarnação, que é preserva-se a individualidade, ou seja, assim como na terceira, existe um espírito imortal que, com a morte do corpo, esse espírito imortal, ele persiste, ele persevera, certo? Só que aí, nessa doutrina, há uma progressão indefinida. Ou seja,
Terminado essa nossa passagem na Terra com a morte do corpo físico, esse espírito imortal, ele continua e ele ainda progride. Tá? Não é feito o julgamento definitivo de onde esse espírito vai repousar pela eternidade, vamos dizer assim, quando ocorre essa morte do corpo físico. Tá? E aí já tem todos aqueles detalhes que a gente já conhece, dos estudos que a gente faz, de como que vai ser o destino ali daquele espírito, de acordo com o estágio evolutivo, de acordo com a atmosfera mental que ele se encontra quando desencarna, certo? Segundo essas duas primeiras que a gente falou, lembrando de que a morte do corpo acaba com tudo, né, que não existe o espírito imortal, e a absorção desse espírito no todo universal, que são as duas primeiras que a gente falou, esses laços de família eles se romperiam também. Por quê? Nessa doutrina em que acredita que há o nada após a morte do corpo físico, se existe somente o nada, isso se aplica para todos, então não existiria como se manter esses laços de família, certo? No segundo, que é a absorção no todo universal, a mesma coisa, se aplicaria para todos, então não haveria essa individualidade, sem essa individualidade não há mais a relação dos laços familiares também, certo? Porque sempre que a gente falar de laço familiar, ou qualquer laço de qualquer tipo de relação interpessoal, a gente vai estar falando de individualidades distintas se relacionando, se interligando, certo? Perdendo-se essa individualidade, não há o que se relacionar com outra individualidade. Então, essas duas primeiras doutrinas que a gente falou, elas vão pregar que esses laços de família eles se romperiam com o término da vida material, com o término da vida do corpo material, certo? Nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Como a gente disse, se não há essa individualidade, se tudo termina com a morte, ou se esse ser é absolvido num todo universal e perde a sua individualidade, não há mais essas relações interpessoais após a morte do corpo físico. Com a terceira, que é a doutrina da igreja, que é tudo definido após a morte, e aí, para a eternidade, vai ficar definido da forma que for estipulado ali quando ocorre a morte material, há a possibilidade desses espíritos afins ainda se encontrarem. Só que, veja bem, desde que sigam para a mesma região, ou seja, só vai se encontrar se ambos forem para o céu ou se ambos forem para o inferno, certo? Desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Tá? Com a pluralidade das existências, que aí é a doutrina espírita, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. E aqui não nos faltam exemplos dessas relações continuando após a morte do corpo físico. O próprio André Luiz nos mostra ali, no nosso lar, que ele conversa com a mãezinha dele, depois desencarnado, que a mãe dele visita o pai e as amantes dele lá no umbral para tentar fazer esse resgate, que dentro da família da senhora Laura também há essas relações ali, o esposo dela já tinha retornado para uma nova passagem pela Terra, e aí logo em seguida ela iria reencarnar. A irmãzinha dela estava retornando, né? A sobrinha tinha chegado, a irmã dela estava retornando e é recepcionada ali naquela casa antes da senhora Laura iniciar uma nova missão aqui na Terra, certo? Então a gente vê a todo momento esses exemplos. Na parte mesmo que a gente está estudando agora dos mensageiros, né, naquela casa lá a gente percebe isso, que aquela mãezinha, ela tinha um companheiro que desencarnou, só que com o desencarne dele, ele continua auxiliando nas tarefas do evangelho ali, ele continua vindo para trazer ela em sono útil para palestras, para os dois continuarem estudando juntos, certo? Então a gente vê justamente ali a exemplificação dessa continuidade desses laços familiares, certo? Então, basicamente, nesse item aqui, era isso que a gente tinha a aprender. Alguém quer fazer alguma colocação antes da gente ir para o estudo dos limites da encarnação?
Eu acho que foi muito claro, Hélio, né? E graças a Deus, o conhecimento da doutrina espírita nos traz, essa certeza, né, que os laços de família, eles não se rompem. Então, assim, cada um de nós renasce tantas vezes for necessária naquela família em que a gente ou entristeceu ou de alguma forma causou alguma tristeza, alguma coisa ao outro, ou então mesmo foi por amor, por afinidade, para dar continuidade às suas tarefas, o seu projeto, né, de evolução. Então, cada um de nós nasce nesse raio, né, de ação, que é a família, né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai se libertando, é que você vai ampliando esses horizontes aí para renascer, né, como se diz, em outras famílias. Mas enquanto a gente tiver ajuste, a gente sempre vai renascer nesse ciclo familiar. É muito, Sim, assim, eu acho muito interessante, né? e dá uma esperança toda nova, né? Realmente é a boa nova, né? Que é aquilo que acalenta o nosso coração. Né? Justamente. Isso mesmo. E aqui, antes de finalizar e a gente partir ali para os limites da encarnação, eu vou relembrar o maravilhoso exemplo que a Janete nos trouxe no último estudo, né? Que é de quem já participou aí de reunião mediúnica, a questão desses familiares, eles muitas vezes serem trazidos para fazer o resgate, né, ajudar no resgate daqueles espíritos que continuam, né, insistir em ficarem estacionados ali no mal e no erro. Né? A gente vê isso com muita frequência. Aqueles espíritos mais pungentes ali no mal, que se negam a continuar o seu caminho evolutivo, a começar um novo plantio no bem, geralmente é trazido uma mãe, um irmão, uma irmã, um pai, né, um parente próximo ali, alguma pessoa que aquela pessoa teve alguma afinidade, aquele amor mais profundo, porque isso traz de novo, né, toca naquele sentimento íntimo do amor que está, ainda que esteja bem oculto lá dentro daquele coração, mas ainda há aquela sementinha. Então, trazer alguém dessa família espiritual faz com que esse espírito tenha, né, de novo essa esperança e esse abrir de olhos, vamos dizer assim, para a necessidade de continuar na evolução, certo? Então, esse exemplo que a Janete trouxe no nosso último estudo, ele é maravilhoso com relação a essa questão da família espiritual. Quanto É um nos aconchego auxilia. para o nosso coração, né? Isso. Sim. E Porque tem uma outra coisa que, enquanto vocês falavam, me veio na mente também, que dessa família universal que fazemos parte por laços, né, que adquirimos, nem sempre vamos estar todos encarnados aqui. E aqueles que estão desencarnados, no caso lá da mãe do André Luiz, que torce, né, que quer ajudar, tem os que estão do lado de lá também, tentando ajudar a gente, auxiliando a gente, envolvendo a gente em amor, né? Em preces pela gente também. É muito gratificante saber disso daí também. digo mais ainda, né? Eu complemento o que você disse, não é que nem sempre estarão todos encarnados, né? Mas É nunca verdade. estarão todos encarnados, né? E uma Sempre vai coisa ter alguém do lado de lá no suporte. Uma coisa assim que me chama a atenção também é assim, né? A questão do filho, né? Quem são os filhos, né? Então, os filhos a gente sabe que é aquele espírito, aquela criança que traz consigo a sua individualidade e todo o seu patrimônio espiritual. Mas cabe aos pais, né, através da educação, do exemplo, colocar os limites, orientar a respeito da questão dos princípios morais, porque a gente que tem esse conhecimento, então a gente está preparando nossos filhos, né, para que eles tenham essa evolução na questão da moralidade, por quê? Porque um dia a gente vai renascer, né? E aí vai ter os filhos, né? Aí vem os netos, e aí se a gente passar essa orientação, então a gente com certeza lá na frente
a gente vai ser bem recebido, né? Como se diz. A gente planta e colhe, né? A gente está plantando para colher lá na frente, né? Olha lá na frente, é. É, Exatamente. Nos mensageiros mesmo, nessa parte que a gente estava estudando daquela família, tem aquele menino que ele é um resgate, né, do umbral. sim. Então, ele tem umas energias mais pesadas. Tem essa questão da responsabilidade é ilustrada naquele capítulo. Não sei se vocês lembram, tem uma parte que ele começa a discutir com a mãe, né, porque ele quer vender, aliás, ele quer que alugue aquele salão onde eles fazem o evangelho. E a mãe disse que é imprescindível, ainda que eles passem por dificuldades e por limitações financeiras, é imprescindível, é inalienável a questão deles continuarem com o evangelho. E aí tem uma parte que ele, mas e se eu insistir nessa ideia? E ela fala, você será punido, pois eu sou mãe para te amar, mas também para te corrigir. E é essa questão ali que há um destaque, né? Porque existe a questão do amor, mas também existe a questão da responsabilidade entre os pais em darem. Lembrando, ninguém é responsável pela atitude do outro, porque cada um sempre vai ter o seu livre-arbítrio. Mas é responsabilidade, inclusive, para cada vez que você se orienta mais, que você adquire mais conhecimento, é maior essa sua responsabilidade de apresentar os parâmetros do evangelho. Por exemplo, vamos colocar, só por esse viés, vamos analisar. Os parâmetros do evangelho é a responsabilidade dos pais ali de apresentar. Mas a criança vai escolher se ela vai seguir ou não. Sim, vai chegar um determinado momento que ela vai fazer essa escolha, mas você, como pai, você, como mãe, tem essa responsabilidade de apresentar essas questões do evangelho. E aqui eu estou dizendo de evangelho, não estou dizendo de espiritismo, tá? Porque aqui é relacionado a qualquer uma das religiões, tá? Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Deixando bem claro que aqui é apartado do estudo, mas Emmanuel cita, né, que no nosso lar, ele cita para André Luiz que toda religião é santa no seu cerne. Os erros que tem de cada religião, eles são relacionados aos seres humanos que seguem determinada religião. Por isso, nenhuma das religiões vai ser perfeita. Só que, como todas são santas no seu cerne, eu acredito que seja uma responsabilidade dos pais de apresentar o caminho correto da retidão para os filhos. Agora, querer caminhar esse caminho pelos filhos, aí já se torna uma obsessão. Mas a responsabilidade de apresentar o que é certo e o que é errado, né? Isso aqui é certo, isso aqui é bom, isso aqui é errado, isso aqui é mal. É uma responsabilidade dos pais. Wellington, e é o que a gente vê, que os pais têm a responsabilidade, né, a importância de levar o filho para a escola, quer dizer, mesmo que o filho, pai, eu não quero ir. Você vai, porque isso aqui é bom para você, né, tal, é o seu futuro, tal. Então, se o filho adoece, não quero ir para o médico, não. Você vai para o médico, porque você precisa ver o que é que você tem, precisa ser medicado. E para a orientação religiosa, né? Então, assim, muitas vezes deixa aquém. Então, assim, do jeito que você tem aquele desejo de levar, a responsabilidade de levar o filho para a escola, para o médico contador, então por que também não leva para uma orientação religiosa, né? Então, é isso que a gente tem que E isso é de extrema bater. importância mesmo, viu, Edina? Pelo Justamente, que nós passamos esses dias, né, Wellington? E a gente viu no velório lá da minha neta, o meu neto Pietro, de 6 anos, ele estava acalentando a mãe dele. Porque ele frequenta a escola do abraço fraterno. E ele falou para mim, ele falou assim, vovó, a Helena virou estrelinha e ela tá com o Papai do Céu. O Papai do Céu tá cuidando dela para quando ela sarar, ela estiver boazinha, que ela estiver bem, que ela já cresceu mais um pouquinho, aí ela volta de novo. Mas ele falando com uma naturalidade que você ficava assim, sabe? Né? A gente achou que ele fosse dar trabalho, que fosse... Mas você vê a compreensão da criança ali, o entendimento, com 6 anos de idade.
Sim. Essas questões aí, como a minha mãe disse, como a Edina destacou também, é de extrema importância, porque se a gente analisar um viés só, a gente não tem dúvida com relação à importância disso. Por quê? Se o espírito é imortal e eterno, por que a gente dá mais atenção e mais importância para aquilo que é temporal? Porque a gente se preocupa, como a Edina disse, em fazer o filho frequentar a escola, não tem como fazer ele estudar, mas frequentar a escola tem. Porque isso aí já é uma parte da disciplina. E, você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que é necessário. Porque a nossa vida como adulto é isso, é quase o tempo todo fazer, não o que a gente quer, mas o que é necessário. E essa questão a gente quer, né, a todo momento, e a gente se despende ali de energia, até de coisas que não tem, prover um estudo temporal para o filho. Mas a maior parte das pessoas não tem essa mesma dedicação em prover um estudo, um ensinamento, um conhecimento das coisas da alma e do espírito que é eterno. Né? Isso é um ponto que a gente falha muito. E aí, falando pelo lado psicológico, uma coisa que acontece assim, muito frequentemente na educação das crianças de hoje em dia, lembrando que a gente não está fugindo do tema, tá? Se trata de um estudo aqui, e aí a gente faz essas considerações. Né? É que a gente vê muitas vezes que, por ter passado muitas dificuldades, uma geração anterior, muitas vezes, quer evitar que os filhos tenham, muitas vezes, que passar também por tais dificuldades, se esquecendo que o que os trouxe até aqui é justamente as dificuldades, porque elas desenvolvem na gente a capacidade de resolver as dificuldades, de transpor os obstáculos, de encontrar dentro da gente a força que a gente sabe que a gente não tem e que vem de Deus, durante um momento de dificuldade ali, de se apegar mais na fé, e aí essa força nos é dada, nos é emprestada, vamos dizer assim. Então, isso que muitas vezes a gente peca, né, enquanto adultos aí, com relação à criança. A gente quer muitas vezes poupar de ter que passar por dificuldades, sendo que, inclusive, mais ainda em nós que somos espíritas, a gente sabe que as dificuldades é que vão lapidar, né, aquele ser. Não, mas eu não vou abandonar o meu filho também, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, né? É bom destacar isso. Não vou abandonar o meu filho a todas as dificuldades, mas ensiná-lo que ele tem dentro dele os elementos para suprir aquelas dificuldades, e para transpor barreiras, e para vencer obstáculos. Ao invés de destacar o medo, que muitas vezes a criança vai apresentar com relação ao desconhecido, mostrá-la que não tem por que ter medo, porque Jesus está sempre com a gente e a gente vai conseguir transpor as barreiras. Tá? A gente nunca vai ter um fardo mais pesado do que aquele que a gente consegue carregar. Tá? Isso é um ponto bastante importante, né? Falando aí dessa questão de educação. Mais alguma colocação a respeito desse tema? Podemos seguir aqui para os limites da encarnação? Podemos. Então vamos lá, é o item 24 desse capítulo, quais os limites da encarnação? O que ele quis nos dizer aqui, o Evangelho, dos limites? Quantas vezes a gente encarna? Quantas vezes a gente tem que reencarnar? E ele já responde ali, né, já nesse primeiro parágrafo, né, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Porque, gente, como a gente sabe, vai depender da evolução de cada espírito. Tá? Vai depender do bom ou mau uso que se faz do livre-arbítrio que nos é dado. Tá? Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é ele menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Lembrando, quando a gente vem encarnar, é o processo inverso, tá? A gente não desmaterializa, a gente materializa. E quanto mais baixo, né, o grau de vibração do espírito, mais ele se materializa. Quanto mais alto o grau de elevação desse espírito, mais ele se desmaterializa. André Luiz dá o exemplo disso em Nosso Lar, de alguns espíritos do umbral que ficam se materializando
né, ao invés de se desmaterializar, como fazem os espíritos mais elevados ali, justamente por conta das sensações, né, das vicissitudes. Eles se materializam para ficar justamente mais sensíveis às sensações da carne, né? E isso não é bom para o próprio espírito, né? Porque a intenção é justamente desmaterializar-se cada vez mais, porque esse é o caminho da evolução. O espírito ele vai se desmaterializando até quase que a matéria dele se confunde propriamente com o perispírito, que aí já é o caso do espírito puro, não tem mais a necessidade de encarnar. Vou utilizar aqui de um exemplo de um livro que eu estou lendo, que é o... Deixa eu só pegar aqui, ó, é da Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida. Tá? O que fala lá nesse livro Memórias de um Suicida? Justamente essa questão. Por que lá, e isso já logo nos primeiros capítulos ali, ele já narra essa questão da materialização. Esses espíritos eles são lançados ali por magnetismo no Vale dos Suicidas, não como uma pena, mas porque eles têm a necessidade de se desmaterializar a ponto de poderem ser socorridos, né? Ele narra, inclusive, no começo, que uma coisa que causava muita confusão enquanto ele estava lá, o autor, né, espiritual, é que lá se via como que chama, gente, aquele fio prateado que liga a gente, o perispírito do corpo? Me falhou o nome agora. Ou o cordão de prata que a gente chama. Liames, os liames. É esse cordão. Ele vê lá esse cordão, liame. naqueles espíritos ali, e ele tá como se fosse, ele narra que tá como se fosse um cabo cheio de fio e rompido, né? E aquilo ali causa confusão, porque até então ele não consegue entender aquilo. E aí ele narra e ele esclarece que ali, né, nesse nosso cabo ali que se liga, né, naquele cordão de prata que se liga ali, ele é carregado de fluido vital. Então, quando há o desencarne natural, ele se rompe sem qualquer violência, sem qualquer transgressão da lei divina. Ok, isso se ocorre de forma natural, porque conforme nós vamos chegando mais próximo do momento natural de desencarnar, menos fluido vital vai tendo ali até não ter mais, e aí ele se romper naturalmente. Como ocorre, vamos fazer uma analogia aqui, que é mais fácil de compreender, com o cordão umbilical de uma criança, né? Quando ele seca ali naturalmente, ele depois se destaca facilmente, né? Porque chegou o momento da maturação daquele cordão umbilical, ele vai secando ali, vai cicatrizando e, né, no final, ele se rompe sem violência. E ali na questão dos suicidas, justamente é isso, precisa se esvair esse fluido vital. E aí eles ficam lá naquele vale até que isso ocorra, e aí vem a legião dos servos de Maria resgatar aqueles que já estão nesse estado de esgotamento desse fluido vital. Tá? Já se esgotou, porque ele já se desmaterializou o suficiente para poder receber socorro. Então, com relação a essa desmaterialização, eu achei isso um exemplo bastante interessante para a gente analisar. Porque lá o autor espiritual ele narra, inclusive, que esses espíritos ficam nesse vale, geralmente, pelo tempo que ainda lhe restava de vida. Por exemplo, tinha que viver até os 20, se suicidou com 15. Vai mais ou menos esse tempo aí de 5 anos para ele conseguir se desmaterializar ali a ponto de ser resgatado. Mas, só aqui para destacar, né, justamente com um fim pedagógico, de que há essa desmaterialização conforme nós vamos nos livrando das vicissitudes, conforme a gente vai evoluindo a essa desmaterialização. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Aliás, nós estamos aqui ainda, né? Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Isso a ciência de hoje já nos confirma. Nós somos compostos da matéria que compõe o planeta Terra. Dentro de nós existem os elementos da tabela periódica. Nós somos compostos pela ciência daqui, né?
Se nós tivermos aí, depois de um certo estado evolutivo, que encarnar em um outro mundo, o nosso perispírito ele vai ser revestido com os elementos que compõem aquele outro mundo, que pode ser que não sejam necessariamente os mesmos que compõem a nossa Terra aqui, tá? E isso a gente vê aí diversos exemplos no estudo da doutrina espírita. Então, o próprio perispírito ele vai passando por essas transformações, ele vai sendo dilapidado, ele vai sendo cada vez mais, ele vai se modificando, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa. E aqui, gente, fazendo só um adendo, tanto ocorre isso com o espírito como com o perispírito, tá? Então, por isso que aqui o Evangelho fala dos dois, tá? Que o espírito em grau mais elevado ele é diáfano e quase fluídico. O próprio espírito passa por evoluções sucessivas. Então, isso vai ocorrendo com os dois até se tornar tão etéreo que o próprio perispírito se confunde com o corpo espiritual. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O que a gente consegue extrair daqui desse parágrafo? Nos mundos mais elevados, esses espíritos puros, eles revestem ali o seu perispírito da matéria daquele mundo especial, daquele mundo ali mais elevado, do mundo de todos, onde ele se encontra. Só que, diferente de nós, habitantes aqui da Terra, que ainda somos espíritos com um pequeno grau de adiantamento, né, um nível baixo aí de evolução, nós estamos presos e restritos à matéria daqui da Terra. O nosso trânsito se restringe aqui. Enquanto a gente não evolui, né, a ponto de cumprir com o Evangelho, a gente não tem esse passaporte universal para ficar se transpondo de um mundo para outro. Tá? E os espíritos puros têm isso, porque como eles já são puros e desmaterializados, eles conseguem transitar de um para o outro e ali né, se utilizar daqueles elementos da natureza de cada um desses mundos, enquanto estiver de passagem por esses mundos. Então, eles não são adstritos a um planeta. Então, lembrando, a Terra, para todos nós, ela é passageira. Provavelmente nós não iniciamos aqui e não vamos, certamente, terminar o nosso nível de evolução aqui. Tá? Então, essas coisas todas são passageiras. Enquanto estamos aqui, nós somos revestidos, o nosso corpo material e o nosso perispírito é revestido da matéria que é atinente ao planeta Terra aqui. Tá? Então, lembrando, né, há um estudo mais profundo aí, conforme nos traz ali, muitas vezes, Haroldo, por exemplo, ele fala muito sobre isso, do fluido universal. Esse fluido universal é o que constitui toda a matéria, todo tipo de elemento químico, tudo que existe, ele sai desse fluido universal, constitui alguma modificação desse fluido universal, certo? E desse fluido universal é que saem os elementos de cada um dos mundos, e desses elementos é que se reveste o perispírito desses habitantes, certo? O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Aqui falando de espírito puro mais uma vez, eles não são, como a gente já disse, adstritos a viver em um determinado mundo. Tá? Eles podem transitar livremente entre mundos. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. O que ele está dizendo aqui? Que a encarnação, enquanto a gente considerar ele pelo ponto de vista material, a encarnação de ter que habitar um corpo material, ela se limita somente aos mundos inferiores. Já nos mundos intermediários e superiores, já não há essa necessidade de se prender um espírito a um corpo material pesado. Então, depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Aqui, é necessário um adendo que era uma dúvida que eu tinha. Quando eu li esse texto aqui, se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Qual que foi a dúvida que lhe surgiu? Mas e nos mundos intermediários, por exemplo,
no mundo regenerado, isso não ocorre, né? E aí me veio essa questão com relação a isso, né? Vai ocorrer também essa encarnação, mas aí ali não é uma matéria mais tão densa, ela vai ficando cada vez mais etérea, como a gente viu no próprio Evangelho ali. E essas encarnações, elas podem ser mais espaçadas umas das outras e um período menor, talvez, de passagem pela encarnação. Por quê? Vamos considerar como o escolar, que mais para frente ali o Evangelho vai nos dar justamente esse exemplo. Conforme a gente vai adquirindo elevação, a gente tem uma capacidade maior de estudar por conta própria, isso considerando nós encarnados aqui na Terra. Quando a gente está lá no prezinho, a gente precisa de um professor que vai ensinar o beabá, e a cada pontinho que a gente tem que evoluir, tem que ter alguém nos ensinando. Quando a gente já está na vida adulta, que a gente já passou pela faculdade e tudo mais, você começa a ter a capacidade de, por si só, buscar as informações e ir evoluindo o seu conhecimento por si só de uma forma mais rápida, né? Então, por isso mesmo que essas encarnações, elas são mais curtas, porque aquele espírito que já está num grau de evolução um pouco maior, ele não tem necessidade de ficar centenas de anos preso ali a uma matéria para poder aprender as lições que ele tem que extrair daquela encarnação. Então, consegue se aprender de uma forma mais rápida. Deve considerar-se também que no estado de desencarnado, isso é, no intervalo das existências corporais ou na erraticidade, né, como a gente chama, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Isso a gente já viu também. O espírito, na erraticidade, ele pode estar, utilizando aqui o exemplo de André Luiz, lá, fazendo um curso lá no Centro de Mensageiros, ou ele pode estar preso no Vale dos Suicidas lá, por ter, né, transgredido a lei divina ali e ter abreviado a sua existência corporal, certo? Vai do grau de adiantamento de cada um, vai do exercício bom ou mal que se faz do livre-arbítrio de cada um. São Luís, Paris, 1859. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse tema aqui? Quer fazer alguma consideração sobre a questão da necessidade de encarnação? Na verdade, da limitação, né, dos limites da encarnação. A gente não tem um limite estabelecido de encarnações, né? Vai muito do uso que se faz do livre-arbítrio durante a encarnação e na erraticidade também, né? Graças a Deus que a gente tem a reencarnação. Tu já pensou se não tivesse? Então, Né? Os erros que uma a gente encarnação já é cometeu, difícil. os erros que a gente cometeu lá na primeira, na segunda reencarnação ia perdurar eternamente, né? Ainda bem que a gente tem essa chance. Graças a Deus. A encarnação, e a gente vai falar justamente sobre isso, né? Não é um castigo, não é somente uma prisão. É uma necessidade que a gente tem, e não deixa de ser, e a gente tem que olhar muito com esses olhos, de não deixa de ser uma oportunidade que Deus nos dá, né? Ó, É errou, como se fosse, você vai ter outra oportunidade. é como se fosse uma escola, né, Wellington? É uma escola, justamente. O A nosso gente, planeta é a uma gente, escola. a cada reencarnação é como se fosse uma série. A gente reprova ou passa de ano, né? Isso. E aí, justamente nessa questão, Lúcia, conforme a gente, né, faz o bom uso dessa encarnação, a gente vai passar para a próxima série mais rápido. Mas se a gente fizer um mau uso, o que a gente tem que fazer? Vai repetir aquela série. Não tem história de supletivo, não. Não tem. De abreviar o caminho, tem jeito, não. Não tem abreviação, não tem atalho, né? A gente tem que fazer sempre o bom proveito enquanto a gente está aqui. E aqui a gente vai falar justamente disso. Né? Eu acho que os atalhos são o livre-arbítrio da gente. Né? E a misericórdia, quando chega, né, numa determinada situação, bifurca o bom e o ruim. Aí cabe a gente escolher. Aí se escolhe o lado da esquerda,
ou o lado da direita, né? Você quem sabe como é que vai ser sua próxima vida, Sim. né? Em que planeta você vai habitar, porque tudo depende o amanhã depende do hoje e do ontem. É isso assim que eu entendo. Não, é uma excelente colocação, porque o atalho ele está justamente aí. Você consegue o atalho por fazer a escolha certa já desde o início. Porque te é dado essa oportunidade. Ó, você pode escolher o caminho da esquerda ou da direita, do bem ou do mal. Você pode, não existe culpa, gente, vamos entender isso. Para espírito evoluído, não existe culpa. Você pode escolher o mal. Só que você vai ficar ali até você escolher o bem. Se você escolher o bem de primeira, você já vai evoluindo. Se você escolher o mal, depois você vai ter que colher aquilo ali até você escolher o bem e aí continuar a sua caminhada. Porque a caminhada evolutiva, ela se dá no bem, ela não se dá no mal. É, a gente, Esse negócio de direita e esquerda, é melhor a gente dizer o bem e o mal. Porque direita e É, esquerda já é para o lado de política e não dá certo. a gente vê que assim que as reencarnações elas são solidárias, né? Então, assim, cada encarnação que a gente vem, que a gente inicia, é, é como se fosse o prolongamento daquela que a gente que antecedeu, né? Que antecedeu a essa que a gente está. Então, assim, é uma continuação, né? Do que a gente deixou de fazer, né? A gente reveu, como se diz, os erros, refazer a lição, e assim vai. Tantas vezes for necessário, né? Muito interessante. exatamente, eu vejo dessa forma também. Eu vejo como se fosse uma série, né? Tem as temporadas ali, cada encarnação nossa é uma temporada diferente. E aí, às vezes, você está assistindo uma série lá, está na 10ª temporada e a pessoa vai ter que colher alguma coisa que ela fez lá na primeira. E com a gente é assim também. A gente vê até na série Nosso Lar mesmo que tem espíritos lá que tem um determinado momento, que acho que o Silas vai falar com o André Luiz sobre uma questão que ele tem que resolver ainda, né? O André Luiz questiona por que ele já não orbita um dos mais elevados, né? Porque o André Luiz fica bastante admirado, né, do conhecimento, do bem que emana daquele espírito, e faz essa questão para ele, né? Por que você não orbita já mundos mais elevados? Não, eu tenho uma pendência para resolver com determinada pessoa, assim, que assim, assado lá atrás que eu fiz. Ah, mas onde está essa pessoa? Eu não sei, eu estou esperando aí, já faz 50 anos que eu estou esperando, mas eu tenho que resolver essa questão lá. Enquanto eu não resolver essa questão lá, eu não posso subir. Já é um espírito que está trabalhando no bem há muito tempo. Mas tem uma questãozinha lá que ficou para trás. E aí é aquela questão, e isso foi falado no estudo nosso do centro, né, desse final de semana. Né? É aquela questão, você entra ali para estudar alguma coisa, você vai, né, nas operações básicas matemáticas ali. Aí você vai, tem alguma delas que você dá uma enganada. Lá na frente você vai precisar voltar naquilo ali, estudar de novo aquilo ali, passar por aquilo ali, porque não tem como enganar. É uma sequência. Ah, você não aprendeu somar, subtrair, dividir, multiplicar? Como é que você quer fazer uma equação de primeiro grau depois? Não vai ter jeito, você vai ter que voltar lá e vai ter que aprender essas coisas. Não tem atalho, igual a gente falou, não tem. Não adianta você querer enrolar lá no começo, que lá no final você vai se enrolar. Né? Aí você vai ter que fazer, tem que resolver. Tá? A pergunta desse item 25 é muito interessante. Necessidade da encarnação, item 25. É um castigo a encarnação? Somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aqui é um ponto interessante que eu gostaria aí da participação de vocês. É um castigo a gente estar aqui? Eu acho que não, porque é um bem. Porque se eu devo, eu tenho que pagar, né? Se eu não consigo pagar minha conta de uma vez, eu tenho que parcelar, né? Cada parcela é uma reencarnação. É como se fosse uma série de estudo.
entre uma série e outra, tem o curso de verão, na erraticidade, né? Eu sou lembrada das minhas faltas, dos meus erros e o que eu devo passar, não como castigo, mas para me recuperar, para me refazer daquele mal que eu cometi no passado. Ou a mim, a minha vida que me foi dada e que eu, por um momento de loucura, eu retirei, né? Ou a de alguém, ou qualquer uma outra falha que eu tenha cometido a qualquer um dos meus irmãos e que tenha trazido sofrimento. Eu tenho que reparar. Não é injustiça de Deus nem nada, é a lei universal, igual para todos. Você fez o mal, você tem que sentir aquilo que você fez, para você saber o que seu irmão passou, motivado por você, sabe? Aí você não lembra, quando você está aqui, você não lembra, mas tem uns momentos de lucidez, quando você passa num canto que você diz, nossa, parece que eu já passei aqui. Você está passando ali pela primeira vez. Você vê uma pessoa, você sente um arrepio, foi exatamente aquela pessoa que você prejudicou. E que ela vem, às vezes, para que você olhe a necessidade dessa pessoa e retribua e sane aquela dificuldade, aquela auxilie, entendeu? Aí, se você recorda da sua aula do curso de férias, lá em cima, na erraticidade, e você tem aqueles fragmentos, aqueles flashes, e você aceita, você segue em frente e passa de ano, chega lá em cima com a dívida menor. Agora, se a gente pega um atalho e erradamente, né? Aí chega lá, além de não ter pago o que a gente veio fazer, ainda leva mais um jurinho. Pega, faz mais uma dívida, né? Eu já tenho uma para quitar aqui, mas aí eu vou fazer uma outra ainda. A gente vê assim que a nossa própria consciência é que nos cobra da necessidade da gente, como se diz, reencarnar, né? Porque é como se você viu a questão lá de Silas, ele estava tudo bem lá, já estava trabalhando, né, ajudando, mas a própria consciência dele via a necessidade de reencarnar, só que ainda não tinha encontrado o momento certo, porque faltava uma pessoa, né, a quem ele prejudicou, encontrar para poder formar aquele núcleo familiar. Mas a gente vê que é uma necessidade, né? Porque a gente cresce, a gente aprende no mundo espiritual, na erradicidade. Mas a gente só vai provar o que a gente aprendeu na matéria, né? É como se É, diz, é aqui que a gente precisa realmente passar e aprender. é aqui que é colocada à prova, né, os A prova, ensinamentos. justamente a prova, justamente. Onde eu vou Como Edina, realmente, com todos como os Edina falou, recursos que eu já conquistei, né? Então, como é que eu vou? Vou fazer, vou agir diante da prova, que aqui é o Evangelho diz, né? A prova buscada, né? Então, assim, ela nos encontra. Aí tem uma hora que a gente que ela vai nos encontrar. E a gente precisa Vai, estar preparado. sim. como Edina falou, a nossa consciência é o nosso próprio juiz, é o nosso tribunal. É. Quando você sente que fez alguma coisa errada, aquilo fica lhe perturbando, você não tem paz, não tem sossego. Enquanto você não resolve aquilo, aquilo não desapega de você, o seu pensamento fica lhe cobrando, você fica às vezes sobressaltado quando escuta um barulho, alguma coisa. Até a criança, quando faz uma coisa errada, ela já fica esperando a bronca. É ou não é? A criança ainda vem e se entrega, né? Porque aquilo causa um desequilíbrio, vamos dizer assim, que ela vem dar uma justificativa que não precisava no momento que não precisava, e ela acaba chamando a atenção para o fato de que ela cometeu algo que era errado. Né? E na gente funciona da mesma forma. Nos nossos estudos a gente já viu.
que o céu e o inferno eles são condições íntimas, né? Estados íntimos do ser. Quando você pratica o bem, a calma, a paz, a tranquilidade que te traz no seu íntimo, já é o início do céu, ainda que encarnados aqui na Terra, tá? Ainda que mergulhados numa frequência baixa de vibração. Quando você comete algo errado, aquilo te traz um desequilíbrio. E, até nos nossos estudos, cita-se que inicia-se ali um remorso, que é o início do inferno. Porque enquanto você está com remorso, você fica remoendo aquilo. Você queria, de alguma forma, voltar lá e não ter feito aquilo, ou ter feito de uma forma diferente. E aquilo ali já causa um desequilíbrio. Com relação a castigo e encarnação, é a mesma coisa. Não é que a gente tenha que voltar para ser penalizado. Mas, se erramos com o nosso semelhante, se causamos uma perturbação na lei divina, nós temos que voltar para equalizar aquilo. E aí, tanto não é um castigo, que a encarnação é essa oportunidade para realizar isso. Tanto não é um castigo, que a gente tem que vir e equalizar por meio de uma prova, mas na erraticidade nos é dado as ferramentas e o treinamento necessário para passar bem por essa prova. Se fosse um castigo, eu vou aplicar uma pena em alguém, mas eu vou te ensinar a sair dessa pena. Não é. Não é um castigo. É uma oportunidade de equalizar aquilo que a gente trouxe de desequilíbrio. Tá? Então, vai falar justamente isso. A passagem dos espíritos pela vida corporal ela é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária a bem deles, ou seja, não é uma punição, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Quando nós viemos aqui, por mais dificuldade que tenha no planeta de provas e expiações, nós adquirimos, nós evoluímos, nós nos disciplinamos, né, vamos dizer assim. Visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, o ponto de partida, gente, é o mesmo, mas o caminho é a gente que faz. E é por isso que a gente muitas vezes erra. Tá? Qualquer privilégio seria uma preferência, e uma preferência aqui, se tratando de um Deus justo, né, seria uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E aí, mais uma vez, os que desempenham com zelo essa tarefa, os que fazem bom uso do livre-arbítrio, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e aí mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Ou seja, tem uma mensagem aqui que é de uma esperança maravilhosa. Que a dificuldade maior que a gente tem é nesse início, gente. Depois que a gente consegue transpor essas dificuldades que a gente está passando agora no mundo de provas e expiações, já se torna, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, mas não é já um caminho tão árduo. Tá? Porque, olha lá, transpõe rapidamente, menos penosamente, os primeiros degraus os primeiros graus da iniciação, mais cedo gozam do fruto de seus labores. Ou seja, quando você passa esses primeiros degraus aqui, você já começa a colheita. Ao mesmo tempo que você vai continuar evoluindo, vai continuar plantando, mas você já começa a não ter mais tanto peso mais nessa caminhada. E aí tem o outro lado. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, a liberdade é o livre-arbítrio, tá? Retardam a sua marcha. Qual seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. A obstinação no mal, aqui, que o espírito demonstra, prolonga indefinidamente a necessidade da reencarnação, e aí é que se torna um castigo. Porque vocês imaginam, tem que ficar voltando. Vamos voltar lá, por exemplo, para a escola, porque o nosso planeta é uma escola. Se você repete uma vez ali na primeira série, você tem que passar por aquilo tudo de novo, já é penoso, você tem que passar por todas as matérias, você vai ter que fazer um monte de matérias de novo, né? Então,
Vai ter coisas que você já sabe, aquelas que você não aprendeu, que você teve dificuldade, mas você vai ter que ver um monte de coisa de novo. Se você fizer isso uma vez, já é penoso. 3, 4, 5, a mesma série já se torna realmente um castigo. Então, não é a encarnação que é um castigo. É a questão da gente ter que ficar repetindo e ficar, né, obstinado em ficar no erro, é que torna isso um castigo. Porque aí a gente não vai romper esses primeiros degraus ali da iniciação e não vai começar a colher o fruto dos labores que a gente fez. Entendeu? Então, não é a encarnação como ferramenta de evolução que é um castigo. É o uso que a gente faz dela que nos faz repetir e tornar isso cada vez mais pesado, e aí sim a gente vê isso como um castigo que nos é dado, mas não é um castigo de Deus para a gente. Tá? Justamente como eu disse, tanto não é um castigo, como é uma oportunidade, porque na erraticidade, os espíritos nos dão todo o treinamento necessário para tornar o mais fácil possível a nossa passagem aqui pela tarefa que a gente tem que fazer. Nos dão todo aquele preparo, todo aquele amparo que a gente precisa para vir e vencer a prova que a gente tem que vencer, para a gente executar a evolução do jeito que a gente tem que executar. Certo? Então, se fosse uma pena, se fosse um castigo, não seria assim. Não teria nem esse suporte, a gente não teria essa preparação toda, a gente não teria todo esse auxílio. Mas eu vejo como castigo, sabe o quê? Quando você vai para uma escola inferior. Aí você vai como castigo mesmo. Então, mas não tanto nessa parte também de você ir para uma escola inferior, ela é uma oportunidade daquele espírito resgatar. Vamos utilizar aí o exemplo, que é o mais conhecido, dos exilados de Capela que foram mandados para a Terra. É a oportunidade deles evoluírem mais rápido, porque eles utilizam do conhecimento que eles já têm para auxiliar os outros que estão mais atrasados, entendeu? Então, tanto auxiliam eles que já estão atrasados a caminhar mais rápido, como eles auxiliam outros. E aí eles começam justamente a fazer isso, colher o fruto dos seus labores. Então, tem um lado bom, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que eles vêm com a finalidade de avançar a escola inferior. Agora, o lado ruim é que eles ficam sentindo revivendo a saudade do mundo mais evoluído que eles perderam. Então, quer dizer, para eles, naquele momento é castigo. Né? Mas ainda assim tem a misericórdia divina. Mas mesmo assim eles são beneficiados. Se eles cumprirem direitinho, aí eles voltam para lá. Né? Sim. Quer dizer, acabou o castigo. Sim. Até nesse castigo que a gente vê aí, né, a gente vê a presença da misericórdia divina. Ó, o seu castigo é você poder ter as oportunidades ali de ir para um mundo inferior e ali exercer a inteligência, o conhecimento intelectual que você já tem em prol dos outros e assim cumprir a sua pena por menos tempo. É como se já fosse um preso que já lhe é dada ali a oportunidade de remissão desde o início. Ó, você vai ficar preso lá. Mas, se a sua pena é 10 anos, eu já estou te dando aqui todas as ferramentas que você mesmo angariou para utilizar elas lá dentro, de onde você vai cumprir a sua pena, e assim ir reduzindo o período que você teria que cumprir de pena. Porque há justiça, sem dúvidas, mas há misericórdia também, sem dúvidas, porque senão a gente não conseguiria. Né? Se nos fosse cobrado, né, da mesma maneira que a gente fez tudo, sem o acréscimo da misericórdia divina, a gente não conseguiria, na maior parte das vezes, evoluir. Então, tem a justiça? Tem, mas a gente tem que lembrar que tem a misericórdia sempre. E a gente também recebe os atenuantes, né? Quando a gente se sente culpado e pede a reparação, e pede umas provas um pouco complicadas, que às vezes a gente sucumbe, mas pelo menos a gente está demonstrando que errou e quer reparar, né? Quer consertar. A partir do momento que a gente dá esse primeiro passo aí, a espiritualidade vem e nos auxilia assim de uma forma maravilhosa, que a gente não faz nem ideia.
para a gente poder justamente suprir aquilo ali da melhor forma possível, da forma mais amorosa possível. Essa nota aqui, a gente vai ter que deixar ela para o nosso próximo estudo, porque a gente já chegou aqui no final do nosso tempo. Então, vou deixar ela marcada aqui, a gente vai iniciar o próximo estudo desse item 26 aqui, tá certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Claro, Érico, foi bem claro. A colocação é que a gente não quer repetir de ano. Não quer. Por isso que a gente faz aqui, né, a nossa aulinha de reforço aqui, né? Para ver se a gente toca um pouquinho mais rápido desse barco aí. Então, gente, é isso. Vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um dos que estão aqui conosco, né? Amorosamente, dedicando um pouquinho do seu tempo, dos seus conhecimentos aqui em prol de todos nós. E também daqueles nossos irmãos que não puderam participar, que a gente sabe aí, né, da nossa rotina corrida aqui na Terra, cada um com seus afazeres, mas que nem em coração e em pensamento também estão aqui conosco, porque estão presentes sempre nas nossas orações, nos nossos pedidos, nas nossas preces. Que Jesus possa abençoar o nosso caminho, a nossa semana, e que possa abençoar o coração, o lar e a vida de cada um dos aqui presentes e também de todos aqueles que vão poder assistir esse estudo depois, né, que vai ficar gravado ali, vai para o nosso canal do YouTube. Todos os irmãos que não puderam participar, mas que em pensamento estiveram aqui conosco. Toda a espiritualidade que nos dá o suporte e a oportunidade de realizar juntos esse estudo aqui e de caminhar de mãos dadas, né, sempre um amparando o outro nessa nossa escola terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. E uma boa noite a todos. Boa Que noite. seja. Boa noite a todos. Boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite.